Bom, hoje o quadro Vídeo Mistério ele vai ser um pouco diferente, por isso que eu estou tendo desde já o cuidado de fazer essa abordagem prévia com vocês, pois querendo ou não, o assunto principal acaba envolvendo um aspecto religioso. Porém, o que eu quero estar deixando bem claro é que o intuito desse vídeo não é de doutrinar ninguém e muito menos de querer pregar religiões aqui. Quem já acompanha o background do Vídeo Mistério sabe que a nossa abordagem aqui é falar sobre mistérios, como o próprio nome do quadro já diz, eventos sobrenaturais ou mesmo causar ainda mais curiosidade das pessoas que gostam desses casos inexplicáveis. Outro dia, por exemplo, eu acabei fazendo aqui um vídeo falando a respeito de um estudo de um cientista norte-americano que afirma algo totalmente contrário do vídeo que nós estamos apresentando hoje. Ele diz, por exemplo, que não existe vida após a morte. E eu vou estar linkando aqui para vocês, quem quiser acompanhar após o vídeo aqui que nós falamos hoje sobre reencarnação. Ok, pessoal? Esclarecidos esses fatos, respeitamos a religião de cada um de vocês, respeitamos também aqueles que não seguem nenhum tipo de religião e os comentários também estão abertos desde que sejam feitos de forma democrática e respeitosa aos outros que participarão do chat. Combinado? Então, sem mais delongas, está começando mais um Vídeo Mistério. Segundo os estudos de algumas religiões, como a dos espíritas de Allan Kardec, os budistas, os hindus, os messiânicos, entre outras, acredita-se que a origem da vida é composta através do espírito, que nada mais é que uma finda energia cósmica composta por uma espécie de plasma magnético. Sendo assim, esses mesmos espíritos são oriundos de um sistema universal chamado mundo espiritual, que é dividido através de 32 camadas, que ainda possui uma política hierárquica e com uma espécie de sistema piramidal separando seus níveis. Por exemplo, poderíamos até comparar a um grande edifício empresarial, onde na parte mais elevada ficam os funcionários de maior qualificação, e nas demais decrescentes, aqueles que estão trabalhando e estagiando para alcançar outros departamentos que ficam nos andares superiores. Comparado, por exemplo, à própria Bíblia, que cita o inferno, entre essas 32 camadas, as últimas seriam equivalentes ao próprio, que em muitas dessas religiões aqui são citadas como nível inferior. Para alcançar a evolução dentro dessa escala de 32 camadas, o espírito teria de se aperfeiçoar através de um tempo que pode inclusive ser milenar, aprendendo no mundo espiritual seus ensinamentos e tendo de passar pelo material onde hoje vivemos para colocá-los em prática. Para começarmos a entender o complexo da reencarnação, é importante partirmos até mesmo do princípio bíblico, onde Jesus Cristo citou que todos os humanos são passíveis do perdão de Deus. E esse tal perdão não viria só através da palavra, e sim também de um processo evolutivo, onde seria dada inúmeras outras chances ao espírito retornar para resgatar, nesse ou em outros mundos, sua redimissão a fim de aperfeiçoar o seu próprio espírito. Segundo as leis espíritas, dentro desse processo de evolução, existem espíritos milenares, como dissemos ainda há pouco, que já passaram por inúmeros processos reencarnatórios e alcançaram sua evolução, enquanto outros ainda resistem fortemente, relutando para participar desse processo, e seguem vagando pelos níveis inferiores do mundo espiritual, e algumas vezes até mesmo aqui pelo nosso plano material. Aí poderíamos citar, inclusive, que se encaixaria a questão do livre-arbítrio, concedido por Deus a cada unidade espiritual, que, independentemente da vontade divina, cada um pode escolher o seu próprio caminho. Falando ainda sobre os espíritos dos níveis citados,
Cada um de nós teria um verdadeiro nome no mundo espiritual, concedido a nós através da primeira criação dos nossos espíritos. E o nome que ganhamos ao nascermos e renascermos no plano terrestre seria como, por exemplo, o nome de um personagem que interpreta uma peça de teatro, apenas por um determinado período. Falando mais diretamente sobre o processo de reencarnação, os estudos de algumas dessas religiões dizem que, quando morremos, o espírito é levado direto a um nível intermediário dentro dessas 32 camadas que tanto estamos falando aqui nesse vídeo. Ou seja, um lugar nem bom nem mau, para uma espécie de processo de triagem, que é feito sob o julgamento de nossa própria consciência. E como dizem os espiritualistas, é muito mais aflorada e transparente a nós mesmos depois da passagem da vida material para o plano espiritual. Depois dessa triagem, o espírito é levado para um nível superior ou até mesmo inferior. Porém, na verdade, você deve estar se perguntando: quando ocorre o processo de reencarnação? Após o espírito ter passado por essa espécie de triagem do mundo espiritual que falamos ainda há pouco, ele só poderá escolher seu processo reencarnatório após passar um período de estudos e até mesmo de tratamento no mundo espiritual, onde ele tem de evoluir em um determinado nível dentro das 32 camadas para ser designado a merecer sua escolha. Lembrando que essa escolha é feita somente pelo próprio espírito, não podendo ser imposta por mais nenhum outro no mundo espiritual. Ainda é dito dentro desse processo que o tempo mínimo para um espírito poder optar pela reencarnação é de no mínimo 32 anos percorridos no mundo espiritual. Porém, vamos falar agora a respeito de mitos e inverdades sobre a reencarnação. Existem muitas especulações e fatos distorcidos sobre o processo. Por exemplo, que um espírito humano pudesse reencarnar na forma de um animal, inseto ou algo do tipo. Primeiramente, tem de se entender que os animais fazem parte de um outro processo evolutivo dentro da cadeia espiritual, e tal cruzamento seria impossível dentro desse processo de evolução. Por um outro lado, muitas pessoas fazem piadas dizendo, por exemplo: na próxima encarnação quero vir rico, bonito e muito famoso. Primeiramente, temos que lembrar que essa escolha não funciona diretamente através de desejos materiais, e sim através do grau e consciência do merecimento do indivíduo, que poderá sim escolher em qual família, local e condições físicas e até mesmo sociais poderá regressar à vida na Terra, mas sempre no sentido de alcançar sua evolução espiritual e não prazerosa e simplesmente material. Pessoas que reencarnam doentes, algumas outras com problemas mentais e em condições de miserabilidade. Para explicarmos essa questão, é bom primeiro sintetizarmos o seguinte: o espírito funciona como se fosse um projetor cinematográfico e o corpo físico como a própria tela do cinema. Ou seja, um está interligado ao outro. Se o filme que vem através do projetor estiver com manchas e defeitos, assim será nos apresentado através da tela, que no caso é o corpo humano. Em algumas religiões espíritas, isso é chamado de resgate, ou seja, a condição de exteriorizar as máculas adquiridas em outras vidas, para que essas possam ser redimidas e purificadas quando o espírito regressar ao mundo espiritual. Assim, ele estará fazendo de maneira mais elevada. A reencarnação para fins missionários. Existem espíritos que, mesmo possuindo um alto grau de evolução dentro das camadas espirituais, optam por regressar ao mundo material para missões específicas que, através de conhecimentos adquiridos na espiritualidade, são enviados para colocá-los em prática quando encarnados novamente. Dizem que isso ocorre na maioria das vezes com médicos, cientistas e pacificadores. Um dos exemplos mais vivos que tivemos através dessa teoria foi Chico Xavier, enviado em sã consciência para uma missão específica e pacificadora.
Já pelo mundo, podemos citar outros exemplos, como por exemplo Galileu, Leonardo da Vinci, Einstein, entre outros. Outra pergunta muito comum quando falamos de reencarnação: por que não nos lembramos de outras vidas quando reencarnamos? Como falamos que o processo de reencarnação vem através do perdão divino e da própria evolução espiritual, seria algo muito doloroso para uma pessoa que teve mais uma chance em reencarnar se lembrar, por exemplo, dos erros cometidos em outras vidas. Por exemplo, uma criança de 7 anos poderia se lembrar que foi um terrível assassino, ou até mesmo que foi torturado em uma suposta guerra. Coisas desse tipo poderiam causar um amplo processo traumático e não de redimissão, que é o principal objetivo da causa. Porém, os traços espirituais são inevitáveis, que, como dissemos anteriormente, podem ser transparecidos no físico, ou até mesmo através de uma espécie de trauma psicológico enrustido, onde nem mesmo a pessoa sabe de onde veio e por que veio, mas muitas das vezes estão ligados a vidas passadas. É dito ainda que enquanto o feto está no ventre da mãe, suas memórias ainda estão ligadas à sua vida passada, e que somente no momento do parto, quando o bebê nasce, as memórias antigas são desligadas. E por incrível que pareça, algumas teses espiritualistas dizem que o momento do nascimento é muito mais dolorido que o próprio momento da morte. Resumindo, a reencarnação não é um processo ligado ao prazer, à imortalidade ou por algum tipo de feitiço, e sim apenas um fator espiritual para a evolução de cada ser, dependendo do merecimento de cada um de nós. Bom, pessoal, esse texto que vocês acabaram de acompanhar agora há pouco foi feito através de um estudo, cerca de 2 semanas que eu desenvolvi, para que nós pudéssemos estar apresentando nesse especial a respeito de reencarnação. E eu gostaria também de deixar claro que ele não foi feito só através dos estudos de uma doutrina, por exemplo, como o kardecismo, mas sim como de outras, por exemplo, como estudos messiânicos, como estudos do próprio budismo e alguns outros mais, que nós chegamos a essa compilação para que nós pudéssemos estar apresentando. Como eu disse lá no início do vídeo, ninguém está querendo aqui impor para que você acredite nisso. É apenas um especial, como nós sempre apresentamos vários e vários outros aqui no quadro Vídeo Mistério, de maneira muito democrática, e fica ao critério do seu sentimento acreditar ou não. Não é essa a proposta aqui do canal, fazer com que isso seja incutido na sua cabeça. Muito pelo contrário. Cada um segue aquilo que o seu próprio coração manda. Combinado? É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!